Eu comecei a gostar de futebol a partir da Copa do Mundo de 1938. Até não gostar de futebol, mas levado pelo meu irmão mais velho, que inclusive era destacado atleta esportivo, futebolista aqui em Fortaleza. Eu ainda com a idade, já, vamos dizer, 11 anos de idade, passei nesse dia, 5 de junho de 38, aí na residência de um amigo, ouvi o jogo do primeiro jogo do Brasil na Copa de 38. Foi um jogo dramático, empolgante, que o Brasil ganhou na prorrogação da Polônia de 6-5. Nesse jogo, por uma coincidência, anos depois, eu já conhecido, já com o arquivo preparado, já em parte, né? Eu fui contestar no meu primeiro livro, que eu fiz 6 livros, pela Placar, dizendo que um escritor famoso, depois tornamos amigos, ele dizia que naquele jogo o Leônidas da Silva tinha marcado 4 gols. E eu provei com mais de 10 documentos, inclusive dados de jornais da Polônia, da França, que o Leônidas da Silva efetivamente foi a grande estrela da Copa de 38, inclusive foi o artilheiro com 7 gols e foi considerado o craque da Copa, mas ele contra a Polônia ele só marcou 3 gols. A partir daí eu comecei a acompanhar o futebol, colecionando, fazendo meus álbuns artesanais, acompanhando pela rádio. Há pouco fui procurado para saber qual tinha sido o campeonato mais empolgante da minha vida, e posso dizer que foi a Copa de 1958, porque o Brasil sempre tinha aquele complexo, que o Brasil, todo mundo diz, o Brasil é o melhor futebol do mundo, mas não tinha provado ainda. Inclusive nós fomos um pouco desacreditados para a Suécia em 58, né? Ninguém ia esperar. E o Brasil conquistou aquele grande feito, né? E o Brasil, comprovadamente, naquela época, foi a grande equipe, quando estava saindo da casca do ovo, Garrincha e Pelé, já tinha o Didi, que já vinha da Copa de 54, e que acabou sendo, aliás, a Copa de 58, o maior craque que eu tive a honra de receber, até na minha casa, foi o Didi. Em 62 foi uma continuação da Copa, era praticamente a base da seleção. A prova é que do time titular que levantou o título, somente tinham 2 jogadores que não participaram na final da Copa de 58. Foi o Zósimo como centro médio e o Amarildo como meia. Mas nessa época, a Copa de 62, o Brasil não foi tão brilhante como foi na 58. Inclusive, tem partidas polêmicas, como eu ouvi na minha casa, lá quando eu morei no outro bairro, o Brasil estava até perdendo já aos 26 minutos do segundo tempo da Espanha. Eu quase me contundia nesse jogo quando eu bati o pé no móvel, irritado. Aí houve a reação com um gol de Amarildo, um de cabeça e outro em jogadas do Garrincha e outra no centro do Zagallo. Na minha escala da seleção brasileira de todos os tempos, a predominância é mais da seleção de 58, por quanto teve aí jogadores que figuram na nossa seleção de todos os tempos. Por exemplo, Gilmar, que foi o nosso melhor goleiro, Djalma Santos, lateral, né? Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha e Pelé. Quer dizer, 7 jogadores, né? A minha seleção de todos os tempos é Gilmar, Djalma Santos, Domingos da Guia, grande pai do Ademir da Guia, que às vezes confunde, mas foi um zagueiro excepcional. Fausto dos Santos, que foi da seleção de 30, que pouca gente... O Brasil era cheio de Santos, e Nilton Santos. E a intermediária era Zito, Zizinho e Didi. Tivemos algumas decepções, problemas internos, da Copa de 66 por causa dos preparados. Logo depois de 62 veio a Copa de 66 na Inglaterra e houve um exagero de muitos jogos, muito em cima. O Vicente Fiola formou 4 times, uma prova que foram utilizados 46 jogadores. Inclusive foram formados, tinha a seleção azul, a branca, a verde, formado. E quando chegou na hora da Copa, inclusive o Zito se contundiu antes, que era o dono da meia campo, né? O Clodoaldo também, o Clodoaldo foi posteriormente. O Zito não teve poder jogar e não fizemos uma boa campanha.
Zizinho não é melhor nem pior do que o Pelé, mas vamos considerar uns milímetros para o Pelé. Edson Arantes de Nascimento ainda foi o maior jogador de todos os tempos. Só aquela cabeçada que ele deu, né, era um jogador que jogava de olhos abertos, aquela cabeçada que ele deu naquele lance épico do Brasil e Inglaterra, foi decidido um jogo. Aliás, a decisão acho que foi ali, Brasil e Inglaterra, quando ele, no cruzamento do Jairzinho, ele cabeceou de cima para baixo e o Banks desviou, né? Eu, além de ter sido como assistente, enquanto o pessoal estava dormindo, a diferença era de 2 horas para Fortaleza, não, 4 horas. Eu estava principalmente em São Francisco. E eu tinha feito um contrato com um saudoso jornalista, radialista, falecido no ano passado, Assis Furtado, na Ceará Rádio Clube, a P9, a mais antiga emissora de rádio aqui de Fortaleza. Ele tinha um programa esportivo e eu sempre colaborava com ele. E então fizemos um trato. Eu, após um dia seguinte, um jogo do Brasil, eu fazia meu comentário. E então o pessoal, enquanto estava o jogo, vamos dizer, acontecia no domingo, na segunda-feira eu me levantava assim, 3h30, e não tinha nem despertador, era o controle, né? Me levantava lá no hotel por conta da emissora, essa ligação. Aí fazia a ligação dos Estados Unidos para Fortaleza, na hora do programa que começava às 7 horas da manhã, e fazia o comentário. E fiz os comentários de todos os jogos. Estou gostando da campanha do Mano, que assumiu em julho de 2010. Em julho, depois da Copa do Mundo lá na África do Sul, o Mano assumiu. Ele já, à frente das seleções brasileiras, ele já foram 20 jogos. Ele teve 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Só teve um aproveitamento até agora de 68%. E já utilizou 68 jogadores, né? Ele já utilizou 63 jogadores e convocou 83. Agora precisa mais afunilar. O Brasil, no momento, só tem armado só o sexteto final. Ou seja, com o Júlio César, o Daniel Alves, o Maico, o Davi Luiz, o Thiago Silva, o lateral esquerdo, que foi o problema do Dunga, ele experimentou 9 jogadores, e agora eu estou achando que é uma série. Agora o meio de campo está muito confuso. É verdade que tem o Lucas Leiva, que sempre está predominando nas convocações, teve o Lucas Silva, o Ronaldinho Gaúcho, que não está mais com aquele futebol, está até em problema nesse momento com o Flamengo. Brasil e Argentina, que são tradicionais, são as duas maiores forças do futebol sul-americano, embora o Uruguai agora esteja na frente dos dois, né, do ranking da FIFA. O Brasil e a Argentina ainda não tem um time formado para a Copa.